Misael, Ananias e Azarias, humanamente falando, tinham tudo para desistir. Longe de casa, vivendo na condição de escravos e com o futuro, irmãos, totalmente incerto no cativeiro babilônico. Eles nadaram contra a maré e superaram expectativas, fazendo a diferença na presença de Deus. Não apenas falando, mas principalmente agindo e colocando em prática os princípios de Deus. Eles disseram não para o homem mais poderoso e sim para o Deus Todo-Poderoso e foram honrados na fornalha de fogo ardente que estava aquecida 7 vezes mais. Este é o segundo vídeo sobre os 3 jovens na fornalha de fogo ardente que eu, pela graça, tão somente pela graça, lanço aqui no canal. Somando os 2 vídeos, dão aproximadamente 20 lições sobre esta passagem emblemática e edificante que está escrita lá em Daniel, capítulo de número 13. Se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, eu deixei o link aqui na descrição, amém? O link de acesso na descrição deste vídeo. Venha fazer parte do nosso grupo. Sempre que aparece um tempinho dentro da minha correria, eu posto lá 10 lições escritas para nossa edificação. Agora vamos mergulhar na palavra. Primeira lição: quem está fora vê, mas quem está dentro sente. Irmãos, em Daniel 3:25 está escrito que Nabucodonosor disse assim, depois que ele olhou para dentro da fornalha, ele disse assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos que estão andando, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Perceba que Nabucodonosor disse que estava vendo. Nabucodonosor está afirmando que apenas viu. Ele viu, mas não sentiu. Já os jovens que estavam dentro da fornalha não apenas viram, mas também sentiram a presença, conviveram com a presença do 4º homem que estava com eles. É assim que acontece com quem está fora da presença de Deus. Fica só vendo e mais nada, mas quem está na presença de Deus, até dentro da fornalha, até nos momentos mais difíceis, como aquela fornalha, sentem a presença do Senhor, fortalecendo a nossa estrutura interna. Deus quer nos levar do nível de ver para o nível de sentir. Mas isso só acontece quando nossa vida está misturada com renúncia e misturada com a palavra de Deus. Segunda lição: do lado de fora da fornalha, todo mundo é cristão. Era impossível identificar quem era quem no meio daquela multidão na frente da estátua. Amém? O nível de fidelidade dos jovens ficou nítido e claro somente depois que estavam dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque do lado de fora era impossível identificar quem realmente era pastor, no sentido figurado, quem realmente era levita, quem realmente era casado, quem realmente era obreiro, quem realmente era um cristão verdadeiro. E eu costumo dizer que do lado de fora da fornalha, todo mundo é crente. Tem um montão de pessoas na mídia se autoproclamando cristão, atores, cantores de músicas seculares, criadores de ideologias antibíblicas, estão afirmando cabalmente com os lábios que são cristãos. A verdade é que virou moda dizer que é cristão. Porém, irmãos, ser cristão é estar disposto a trazer no corpo, as marcas, as cicatrizes do evangelho. É muito mais do que falar, é de fato ser cristão na prática, na prova e na fornalha. O verdadeiro adorador
O cristão fiel em Cristo Jesus só é conhecido através da fornalha, irmãos. O fogo prova, o fogo revela quem é ouro e quem é palha. Então, não temas as fornalhas da vida, elas são as peneiras de Deus para nos peneirar e edificar a nossa fé. E só ela queima as impurezas para que no final de tudo permaneça só a fé. Ser cristão de boca, fora da fornalha, aqui pra gente, até os atores globais são. Terceira lição: a Babilônia muda a aparência, mas não muda a essência. Quando esses 3 jovens chegaram na Babilônia, a liderança fez de tudo para que eles perdessem as suas origens. Sabe qual era a ideia? A ideia era fazer com que esses jovens riscassem Deus da história deles, mudar os nomes dos jovens, mudar o endereço dos jovens, mudaram as vestes dos jovens, mas não mudaram a essência que os jovens tinham em seus corações em relação à sua comunhão com Deus. Tudo ficou intacto. Então, não deixe que nada roube a essência de Deus em você. A mulher de Potifar arrancou a capa de José, mas não conseguiu tirar a essência de José. A capa estava do lado de fora, mas a essência de Deus está do lado de dentro. Nossa comunhão com Deus é inegociável. Nada supera uma vida, irmãos, transbordante na presença de Deus. Nada, exatamente nada. Então, não deixe que esta Babilônia mude os valores eternos de Deus em você. Para você ter uma noção, do lado de fora do tabernáculo, todo tipo de metal existia, mas dentro do tabernáculo só existia ouro. Até as madeiras eram cobertas de ouro, porque a nossa parte mais linda, a parte mais importante está aqui dentro, que é a essência de Deus em nossa vida. Então, cuidado. Quarta lição: é melhor passar pela chama da provação do que pelas chamas da condenação. As chamas, irmãos, que os jovens estão enfrentando são as chamas da provação, são as chamas dos problemas que a gente enfrenta por causa do evangelho que nós carregamos, são as chamas do mal. Como a igreja de Cristo, nós vamos passar pelas chamas das provações, não tem jeito. Para nossa edificação, para nossa transformação e crescimento de fé, Deus, ele permite que a gente passe pelas fornalhas. Nós, afinal de contas, precisamos entender que nós somos peregrinos e pertencemos a uma outra pátria. Então não espere que o maligno vai estender tapete vermelho para receber quem tem Jesus no coração. O tratamento é outro, aleluia. Então, irmãos, entenda uma coisa, estamos no mundo das aflições, mas nada fará o cristão salvo em Cristo Jesus enfrentar as chamas do inferno, a chama da condenação. É melhor passar pelas chamas da fornalha do que passar pelas chamas do inferno. Passamos na fornalha, mas não estamos sozinhos. Tem um quarto homem dentro dessa fornalha do abandono com você. Tem um quarto homem dentro dessa fornalha chamada enfermidade, decepção, desemprego. E dentro dessa fornalha que você se encontra, não se preocupe, ele está com você. Mas nada te fará passar pela fornalha da condenação. Quinta lição: quem tentar te queimar, será queimado. No versículo de número 22, a Bíblia diz que os homens responsáveis em conduzir os 3 jovens até o local da fornalha, eles morreram antes mesmo de chegar, irmãos, no local determinado. Eles não suportaram as chamas que estavam sobremaneira, 7 vezes mais, a Bíblia diz, aquecidas. Aqueles homens queriam impor uma condição, um sofrimento aos jovens
que eles mesmos não aguentavam suportar. No final, os homens morreram queimados, mas os jovens saíram ilesos. E a lição é essa: quem tenta queimar os outros acaba se queimando. Quem tenta difamar, caluniar alguém, acaba queimado também, acaba se revelando quem verdadeiramente é. Quem planta vento, diz a Bíblia, Oséias 8:7, colhe tempestade. A regra é essa aqui, ó. Fale mais de Deus, menos de você e nada dos outros. Não se preocupe com o caluniador. Assim que aqueles homens, conforme aqueles homens se queimaram sozinhos, sem ninguém os empurrar, eles se queimaram sozinhos, assim também acontece com quem tenta difamar, querendo o mal de alguém. Apenas não pague, irmãos, mal por mal. Tão somente ore pela vida do caluniador. E lembre-se, quem defende o inocente é o quarto homem. Então, descansa o teu coração, porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Sexta lição: estrutura de 7 vezes mais. Receba. Havia, irmãos, uma chama que ardia muito mais do que 7 vezes nos corações daqueles jovens. Se a fornalha estava a todo vapor, a fé daqueles jovens estava mais ainda. Que a chama de sua fé supere o calor das fornalhas que se levantam contra a sua vida. Em Levítico capítulo de número 6, versículo 13, diz que tem uma chama em nossa vida, e diz assim: a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse altar de Levítico 6,13 se refere ao altar de bronze que ficava na entrada do tabernáculo, onde se queimava as ofertas de sacrifício. Hoje o altar não é o altar de bronze, é o altar de carne, é o nosso coração, e o fogo é o nosso amor e devoção por Jesus. Não pode se apagar. É o Espírito Santo que vai aquecer isso dentro da gente quando a gente busca ao Senhor de todo o coração. Com Deus ao nosso lado, temos altar e temos fogo. E quem tem altar e fogo também tem estrutura para não negar Jesus nas adversidades. Entenda, há uma chama que arde em nossos corações maior do que a chama da fornalha. Então, chama do amor acesa, chama da presença de Jesus através do Espírito Santo, que é aquele que coloca lenha para que a chama, o combustível, continue aceso. Então busque a presença do Espírito Santo, porque ele é aquele que coloca lenha para que a chama do amor continue acesa em nossos corações. Sétima lição: quem é de Jesus não joga no time de Nabucodonosor. Não adianta, irmãos. Quem é de Jesus é de Jesus. A popularidade do monarca Nabucodonosor só aumentava, irmãos. Ele tinha conquistado vários impérios. E é interessante dizer que no dia da inauguração estavam presentes, assim como aqueles jovens judeus, estavam presentes outros representantes de nações. Que representantes eram esses? Representantes das nações vencidas por Nabucodonosor. Só que os jovens não jogaram no time da Babilônia. A camisa que eles vestem é outra. Os jovens, irmãos, são aqueles cristãos, representam, aqueles cristãos que estão até na fornalha e mesmo na fornalha se identificam com Jesus. É fácil, irmãos, alguém jogar no time de Jesus ou se identificar com Jesus do lado de fora da fornalha, quando tudo está bem, mas os jovens não, eles não estão preocupados se vão viver ou se vão morrer. Para eles, irmãos, o que mais importa não é agradar os homens, mas sim agradar a Deus. Quem é de Deus não veste a camisa do pecado. Quem é de Deus não veste a camisa para jogar no time desse sistema corrupto e mundano. O segredo é colocar a fé em ação e praticar a palavra, porque
quando a fé cresce, nada mais nos tira do foco, nada mais nos impede de vestirmos a camisa do Evangelho de Jesus Cristo, como Paulo disse em Atos 20, 24. Eu não tenho nessa vida nada por preciosa, ele disse, contando uma coisa que se cumpra com alegria, o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. A camisa que a gente veste é celestial. Oitava lição: saiba mais sobre Deus do que sobre fornalha. Pega essa visão. Nos versículos 17, nos versículos 18 do capítulo 3, os jovens dizem assim para Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo e da tua mão, ó Rei. Perceba, irmãos, que os jovens citam primeiro o nome de Deus e não o nome da fornalha. Eles sabem, sabe por quê? Porque eles sabem mais sobre Deus do que sobre fornalha. Para os jovens, Deus vem primeiro do que os problemas da vida. Eles sabem tanto sobre Deus que no versículo 18 eles dizem que pode até acontecer de Deus não os livrar. Ou seja, eles sabem que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Olha como é que eles sabem sobre Deus. Às vezes sabemos mais sobre fornalhas. Às vezes sabemos mais sobre problemas do que sobre Deus. Sabemos os dias, os meses, os anos, as horas que aquele problema está instalado, se arrastando na nossa vida, mas não sabemos sobre Deus. Em outras palavras, nos tornamos especialistas nas adversidades. Isso, irmãos, acontece porque ao invés de descansar o nosso coração, pensamos mais no problema do que nas possibilidades. Dormimos e acordando pensando, mas a partir de hoje Deus quer mudar a sua mentalidade para mudar depois sua realidade. Resumindo, é hora de você descansar e deixar nas mãos do quarto homem aquilo que tem afligido o seu coração. Nona lição: onde tem união, também tem manifestação. Olha só, irmãos, os jovens estão tão unidos no propósito que o parecer de um é o parecer do outro. Eles têm tudo em comum, conforme a Bíblia diz. Ninguém abandona ninguém. Eles estão juntos, irmãos. Unidade é isso, vai junto até na fornalha. A unidade deles é mais forte do que as chamas da fornalha. Que isso? Da fornalha de fogo, irmãos. E já que eles estão unidos, abraçados uns aos outros e abraçados com a causa, Deus se manifesta no meio deles. É tipo assim, uns pelos outros estão lutando e Deus está lutando por todos. Um ajuda o outro e Deus ajuda todos. Ninguém para, irmãos, uma igreja onde os membros estão preocupados, unidos com a causa do outro. Ninguém para um povo que está junto até na fornalha. Uma igreja, irmãos, que tem unidade como foco. Não estou falando de perfeição, estou falando de unidade. Vivencia milagres. Então, no que depender de você, seja um cristão unido com seu irmão, faça de tudo para que a unidade venha prevalecer onde você congrega, porque essa união vai trazer manifestação na sua vida e na vida dos irmãos. 10ª lição: a fé é a verdadeira força. O versículo de número 20 diz que Nabucodonosor ordenou os homens mais fortes que estavam, irmãos, em seu exército, para que arremessasse os jovens e lançasse os jovens na fornalha. Perceba que os homens escolhidos por Nabucodonosor eram fisicamente fortes. Eram fortes, mas não aguentaram a fornalha e morreram antes de chegar no local indicado. Sabe por quê? Porque a verdadeira força não está na força do nosso braço. A verdadeira força é aquela fé que confia no Senhor Jesus. É aquela fé que repousa em Cristo. A verdadeira força
está na fé em Cristo Jesus. A fé é a nossa maior força, porque é ela que nos faz dizer não para as nossas inclinações e sim para Deus. Só a fé, irmãos, na palavra molda o nosso caráter, porque o caráter só pode ser forte se a fé também for forte, balizada nos princípios de Deus. Amém? A maior força de Davi não foi revelada quando ele matou Golias, mas sim quando ele teve domínio próprio de não matar Saul. Amém? Onde está a sua força? Na fé ou na força do seu braço? Que Deus te abençoe. Você conseguiu chegar até o final? Que bênção! Glória a Deus por sua vida. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem. Vem bênção de Deus por aí. Em breve meu livro será lançado. Em breve estarei apresentando livros aqui para edificar a vida dos irmãos. Livros que me deram crescimento, conhecimento e graça na presença de Deus. Vai poder ajudar também os irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus estamos unidos pelo Rei e pelo Reino. A nossa unidade, união, traz manifestação.